que é o domínio de cidades? No conceito do Ricardo Matias, o domínio de cidades ele é um crime típico brasileiro, é um crime que você não vê em outros países, não encontra em outra nação. Ocorreu um domínio de cidades no Paraguai, mas ele foi feito por brasileiros. Então, Entendi. ou seja, ele é um crime tipicamente brasileiro. Uma inovação criminológica brasileira. E essa inovação, ele é diferenciado justamente porque os vínculos criminais de quem pratica domínio de cidades, eles não são estáveis e não são permanentes. Então, é algo diferenciado, porque a Convenção de Palermo traz lá a ideia de organização criminosa, pressupondo ali uma hierarquização, uma mentoria, um núcleo mental, né? Ou seja, a figura de um líder e também entre ali a organização, os vínculos das pessoas são estáveis, porque existe ali uma pessoa responsável por determinada área, que tem uma expertise ali, e essa pessoa é nomeada, existe as pessoas que têm a expertise em facetas específicas, mas que sem elas o grupo não existe. Ou seja, se você perder aquele membro, o grupo acaba ali se desfacelando, acaba se desconstruindo. Já no domínio de cidades, todos são experts. Porém, se um sair, existe outro que se põe no lugar e não existe declínio da força do grupo. A peça de reposição no mesmo nível. Exatamente. Aí o Ricardo Matias ele até trata de articulação criminosa. Ele substitui o termo organização criminosa e vai para articulação criminosa, que acaba se assimilando aos termos de redes criminais. Tem até um livro chamado Criminofísica, do Bruno Requião, que também foi um policial federal que fez esse livro Criminofísica, que ele utiliza as teorias da física para explicar a criminalidade. E as redes criminais e os sistemas complexos, né, eles trabalham com elementos articulados. Então, ou seja, você tem várias peças, né, colocadas dentro de um panorama, e essas peças elas podem ser substituídas facilmente e não vai haver nenhum prejuízo para o tecido criminal. Então, quem pratica domínio de cidades ocorre mais ou menos da mesma forma. Ou seja, todos ali acabam sendo mentores. Todos acabam sendo meio que o cérebro da organização, mas se um sair, não vai prejudicar aquele tecido criminal. E esse tipo de criminalidade, ele é diferenciado da maioria dos grupos criminosos que atuam no país. Você vai, por exemplo, pegar ali, vamos pegar as facções, que eles chamam de facções, PCC, Comando Vermelho, e por aí vai, sempre tem a figura de um líder, tem a figura ali, né, dos gerentes, a figura dos braços direitos, as pessoas de renome, né, dentro da organização. Sim. Você pega em outros países, os cartéis, as máfias, também se vê esse modelo. São grupos altamente organizados, né? Exatamente. Vai pegar os grupos terroristas no Oriente Médio, também... Mesma coisa. Com nível de hierarquização. Exatamente. Nível estrutural. Quando vai olhar o domínio de cidades, os inquéritos que foram analisados, os processos, né, que foram julgados, não se vê isso. Ou seja, chegou a ponto de ter indivíduos que foram presos que não se conheciam. Foram presos juntos, praticando domínio de cidades e não se conheciam, não sabiam nada. Fica difícil, então, até de detectar liame subjetivo, unidade de desígnios? Completamente difícil, porque você não consegue determinar até que ponto aqueles dois ali estiveram juntos no planejamento daquela ação. Sim. Entendeu? E, então, ou seja, é uma evolução que o tecido criminal perpetrou que exige com que nós, pesquisadores, com que os magistrados, advogados, promotores e todo mundo que atua no campo do direito e atua também no campo das ciências policiais, exige uma visão holística, exige um pensamento de parar e falar assim, não, o que está acontecendo? É uma roupagem criminal metamórfica, né, cara? Exatamente. E o PL, ele surgiu através disso. O deputado Sanderson, lá do Rio Grande do Sul, ele vislumbrou que esse conceito é um conceito ajustado à realidade e falou assim, não, vamos colocar isso aqui na lei para a gente fazer frente. Positivar e tipificar isso aqui. Porque senão, daqui a pouco o domínio de cidades vai evoluir ainda mais. E não condena ninguém. E ao invés de dominar territórios,
né? Igual a maioria das pessoas, antigamente o pessoal fala assim, não, eles vão atacar instituições financeiras, vão dominar uma cidade para atacar instituições financeiras. E não é. Domínio de cidades, inclusive, foi utilizado em Piraquara, por exemplo, em João Pessoa, para resgatar presos. Olha só. Você teve, por exemplo, em João Pessoa, que eles resgataram 108 presos. Então não é só o proveito econômico, não é só a questão patrimonial da coisa. Justamente. Toda aquela ação se torna um modus operandi para atingir fins difusos, fins diversos. Estruturas estatais. Exatamente. E imagine, o Ricardo Martins ele até fala muito. Imaginemos domínio de cidades para poder invadir o Palácio do Governador. Sim. Domínio de cidades para poder pegar o Palácio da Alvorada. Sim, sim. É possível. É possível. Se a gente pegar, por exemplo, as organizações criminosas no México, a qual eles chegam ali a atingir figuras, né, políticas de grande nome. Se o domínio de cidades, o pessoal que pratica o domínio de cidades quisesse atingir figuras políticas, eles conseguem fazer isso e ainda vão subjugar as forças de segurança. Porque as forças de segurança elas estão preparadas, altamente preparadas para o combate? Estão. Sim. Mas, se você não conhecer o seu inimigo, todas as armas que você tiver, elas podem ser obsoletas. Porque você precisa entender o seu inimigo na guerra. E isso é básico. Sun Tzu já falava disso aí.